Olha só, o pontapé inicial do Morning Show de hoje, pessoal, vai no sentido de uma notícia que passou a fazer, sinceramente, parte do nosso cotidiano. Quanto mais repetitiva ela se torna, mais anestesiados nós ficamos, mas a gente precisa criar sempre um senso de urgência para expor isso, né? Isso porque um falso entregador realmente trouxe uma situação constrangedora e, sinceramente, criminosa, né? Até porque ele tentou assaltar um homem que esperava o filho sair da escola em um carro de luxo. Ali, o criminoso chegou, não sabia que era a vítima, era policial militar aposentado, no caso, né? Que reagiu e qual foi o desfecho? David de Tarso, conta pra gente. Pois é, Marinho, muito bom dia. A bordo do carro importado, o policial aposentado então esperava o filho sair da escola quando o criminoso parou a moto na calçada, fingindo ali ser o entregador, e abordou a vítima. O PM entregou o relógio, o celular e uma bolsa com documentos. O criminoso então voltou da calçada e subiu na moto para fugir. Foi nessa hora que o PM reagiu e trocou tiros com o ladrão. O ladrão conseguiu escapar com os pertences e segue foragido. Mas é que ele não imaginava, né, que o policial militar aposentado estaria nesse veículo de luxo, uma BMW conversível, e foi surpreendido então pelos tiros. Mas cada vez mais a gente tem visto essa situação acontecendo, de criminosos se passando por entregadores. Por isso que a polícia precisa de medidas efetivas para fiscalizar justamente essa situação. A gente sempre faz aqui, com toda a responsabilidade e seriedade que situações como essa merecem, da não reação ainda ser a regra e não a exceção. Mas eu estaria mentindo para você, meu amigo e minha amiga, se não... Realmente, a minha sensação nesse momento é aquele famoso quentinho no coração, vendo um vagabundo se ferrar na mão de um profissional. E que situações como essa se multipliquem. Claro que não as instâncias, as ocorrências, mas que esse desfecho seja cada vez mais replicado. É o mínimo que a gente espera, porque a sociedade tem que reagir. Nessa história, Marinho, o que me assusta é ter sido uma ocorrência em porta de escola, porque a gente sabe, a gente tratou aqui no Morning Show esses dias de uma outra ocorrência onde, nesse caso, o bandido atirou e acabou atingindo uma cidadã que caminhava do outro lado da rua. Então, uma ocorrência como essa, com troca de tiros na frente de uma escola, coloca em risco todas as crianças que poderiam eventualmente estar por ali. Então, é claro que nesse caso, graças a Deus, nenhum inocente saiu ferido, isso nos reconforta, mas a preocupação maior para mim é o grau e o volume dessas ocorrências, ainda por cima, colocando em risco as crianças do nosso país. Agora, Maria de Carli, eu quero te ouvir também. A verdade é simples, já foi demonstrada em inúmeros casos, situações, contextos, mundo afora. É aquela famosa equação de custo e recompensa. Quando o custo de praticar um crime é muito inferior à eventual recompensa, é porque aí sim a criminalidade vai cair drasticamente. E a gente está vendo, pelo menos, essa reação começar a caminhar nesse sentido, é o que a gente espera, né? Pois é, a gente é como aquele velho ditado que diz, né? O crime compensa. E no Brasil compensa mesmo. A gente tem uma sociedade inteira que é baseada no crime. Nossos próprios políticos, né? A gente sabe que a gente tem um problema endêmico da corrupção e ninguém é punido por isso. A gente tem uma sensação de insegurança e a questão da insegurança aumentando no nosso país e ninguém é punido por isso. Então aqui o crime ainda compensa, Marinho, infelizmente. Você sabe que eu tava ouvindo o Mano falar e eu pensei, eu sou uma pessoa que ando muito nas ruas. Eu fiquei pensando, meu Deus, gente, que loucura. Imagina se eu tô andando e eu vejo esse tipo de situação ocorrer. É muito perigoso. A gente não tem mais segurança. A gente tem que ter medo de quem é vítima do roubo e quem rouba, né? Porque esse tipo de coisa a gente está sujeito. E eu queria só acrescentar a fala do David, ele tem toda a razão, dá poder de polícia às guardas municipais que vão contribuir muito para a redução de criminalidades como essa. Encarnando Martin Luther King Tupiniquim, eu tenho um sonho de um país onde vagabundo tenha que pensar 100 vezes antes de praticar um crime. Mas, se vocês acharam que era na frente de escolas que esses crimes absurdos vêm acontecendo, pensaram errado. Até no trabalho, pessoal. Você está lá sossegado, trabalhando, e parece incrível, parece inacreditável, mas é possível você também ser achacado. Nesse caso que eu vou trazer agora, eu me refiro a um técnico de internet que foi assaltado enquanto ele fazia uma manutenção num poste, tá? David de Tarso tem mais informações. Marinho, esse caso é, assim, surreal, porque 2 homens chegam, um deles estava numa moto, e aí eles abandonaram o funcionário enquanto ele trabalhava, abordaram, na verdade, o funcionário enquanto ele trabalhava.
O funcionário estava em cima do poste ali na escada, trabalhando, porque ele presta serviços de internet. E aí os bandidos chegam, o abordam, faz ele descer da escada, faz ele colocar a escada em cima do carro e depois os bandidos fugiram levando o carro que era utilizado para a prestação do serviço. O veículo foi levado e depois esse operador de internet, né, que foi abordado pelos criminosos, conseguiu escapar, ele foi liberado. Mas assim, a ousadia dos bandidos que não estão perdoando nem mesmo quem estava trabalhando a serviço da população, né? Um serviço essencial, inclusive, que é a internet. Não, isso aí é só a pontinha de um iceberg altamente preocupante que muitas pessoas não estão dando a devida dimensão ainda. Eu vi o vídeo do Rodrigo Pimentel, ex-comandante do BOPE, baita de um especialista em segurança pública, Mano Ferreira, e ele comentou de que em matéria de 3 anos, e olha lá, talvez Comando Vermelho e primeiro comando da capital, o PCC, já terão assumido efetivamente o controle da internet nos rincões do Brasil profundo. Isso aí, e o Ceará parece que é um paciente sucumbindo às garras do crime organizado cada vez mais. Exatamente, eu ia falar justamente do caso do Ceará, Marinho. É surreal a gente ver o tamanho da infiltração do crime organizado sobre a economia brasileira, gerando um problema que não está mais restrito aos chamados mercados ilícitos, né? Ou seja, não é mais uma questão apenas de drogas ou de contrabando de objetos de comércio que são proibidos pela legislação. O crime organizado se sofisticou a ponto de adentrar em áreas que são extremamente reguladas, como é o caso da telefonia, e até mesmo em licitações públicas, como vimos o caso das companhias de ônibus ligadas ao PCC. Ou seja, a gente está falando de uma situação em que a incapacidade do Estado brasileiro de coibir o crime organizado tem gerado danos sistêmicos à produtividade da nossa economia. Porque quando vagabundos, quando bandidos conseguem dominar um mercado com base na violência, no medo e na ameaça, obviamente o que acontece é uma retração dos trabalhadores e dos empresários honestos que não desejam ter a sua família assassinada por um concorrente que, na verdade, é um criminoso. E vamos ser sinceros, mano, se a gente analisar esse caso friamente aqui, a chance de ter sido uma retaliação e não um simples assalto não são pequenas, né? Agora, o Brasil fez uma opção. Quantas vezes a gente não fala aqui, dia após dia, da burocracia brasileira, da falta de integração de dados? O Brasil fez uma opção, há décadas já nessa altura do campeonato, de fragmentar esse mercado de provimento de internet. No Brasil tem mais ou menos 20 mil empresas. Nos Estados Unidos tem 1.000, México 200, Canadá 200. E claro que o sujeito ali, o criminoso, David, entra ali numa lojinha de provimento de internet nos rincões do Brasil, bota a arma em risco e fala, me passa aí o teu serviço, amigão. Rodou, perdeu, mané. E claro que situações como essa vão se multiplicando tragicamente, né, Maria? Pegando carona no dado que você mencionou em relação ao número de operadoras, vocês sabem que nos postes aqui de São Paulo é uma tremenda ingovernança. Mais de 80% das fiações são de empresas irregulares. Ou seja, o bom e velho gato, gente. Sim. E agora, falando no nosso amado Ceará, certo? Essa próxima notícia aqui é genuinamente inacreditável, bem na linha da anterior, pessoal. Porque dessa vez, enquanto uma ambulância, David de Tarso, estava ali ajudando num resgate, um bandido aproveitou o momento exato em que uma equipe prestava socorro para furtar um celular. Que história é essa, David? Me conta. Mais um do episódio, né, que a gente vê. O teatro do absurdo. No vídeo é possível ver, então, o criminoso de bicicleta se inclinando ali na janela da ambulância e pegando o celular antes de deixar o local. Essa história aconteceu em Aracati, no litoral leste do Ceará. Ou seja, estava ali a pessoa, o socorrista, ajudando em atendimento uma pessoa que estava sendo levada para o hospital, quando o criminoso se aproveita da situação e acaba furtando o celular. Mais um absurdo. A gente não fala que o Brasil vai virando a mistura de Gotham City com Mad Max, mas um retrato da selvageria desse Brasil de abril de 2025, mano. Marinho, e era o celular que recebe as ocorrências que a ambulância precisa ter. Detalhe. Inacreditável. É um negócio chocante, porque não é apenas o furto de celular, que já não é pouco, mas é também o desrespeito profundo ao trabalho da ambulância, à vida humana, que precisa ser salva nas ocorrências que chegam
por meio desse celular para que a ambulância possa realizar o seu trabalho. Ou seja, não há qualquer decência, qualquer limite ético, qualquer respeito pelo outro, pela vida humana. É inacreditável esse caso. O cara vai lá de bicicleta como se estivesse fazendo um passeio cotidiano e desrespeita profundamente a vida e a saúde dos outros. É o famoso salve-se quem puder. Acho que não tem nenhuma outra reação. Mas, volto a dizer aqui, Maria de Carli, eu sonho com um Brasil em que vagabundo pense 100 vezes antes de cometer um crime e com qualquer resquício de juízo que possa ter lhe restado, perceber que o custo de praticar um crime de uma maldade como essa seja maior, mas muito maior, do que qualquer possível recompensa. Acho que está todo mundo nesse espírito no momento. Né? Pois é, então é isso. A gente está num cenário de caos, né? Somos quase um narco-estado. Falávamos aqui antes, né, da questão da infiltração do crime organizado em diversas áreas importantes da economia brasileira e, de fato, o crime organizado é a empresa que mais lucra no Brasil por ano. Então, minha gente, já não respeita-se mais doentes, pedestres, é isso. O jeito é ficar em casa e assistir esse tipo de coisa que se alastra cada vez mais e mais. Eu acho que o grande diferencial dessa emissora, no qual nós temos o privilégio de trabalhar, é sempre estar sentindo o pulso do país, os anseios, as aflições, com precisão. Jamais se furtou de realmente se lidar frontalmente com o Brasil real. E é nesse sentido, né, David, que a Jovem Pan lançou e vem aprofundando e cada vez mais ganhando adesão Brasil afora da campanha Chega. Chega de tanta impunidade, chega de tanta bandidagem, chega de tanta violência, né? Exatamente. Para você participar, basta você, com o seu celular, apontar aí para o QR Code, ou se você estiver nos escutando, depois na sua rede social, só colocar a hashtag na sua rede social, já foi assaltado, mandando um vídeo e o relato do crime que você sofreu e de que forma que foi a abordagem dos criminosos. Tudo para que a gente, numa série de entrevistas com autoridades em todo o país, possa buscar soluções para combater essa insegurança que a gente tem vivido. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. Qualquer um que vive no centro urbano brasileiro, até cada vez mais aí nos campos e também nas cidades, naturalmente, acho que já nasce com esse espírito permanente aí de paranoia, de ter que olhar para trás sempre, de realmente se precaver ao máximo, né? Já é uma chaga que nos assola desde que as primeiras caravelas atracaram no sul da Bahia, meu caro Mano Ferreira, mas a situação está pior, está agravada, e em todos os momentos onde a situação ficou aguda e parecia irreversível, foi o envolvimento da sociedade civil com o poder público que realmente fez o jogo virar, e não poderia ser diferente, a Jovem Pan contribuindo nesse sentido.